o santo do dia 31 de julho. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santo Inácio de Loyola e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 31 de julho. Íñigo Lopes de Loyola nasceu em 1491, no século XV, na Espanha, em uma família nobre, rica e cristã. Ele era o mais novo dos 13 filhos e cresceu voltado para os lucros da corte. Íñigo optou pela carreira militar e era um exímio cavaleiro. Desde muito cedo se empenhava ao defender o que acreditava e não ser importante nem de perder a própria vida desta forma. Em uma luta para defender Pamplona, o santo de Loyola foi ferido por uma bala de canhão que lhe fez ficar em convalescência para se recuperar. Essa era a pergunta que Inácio se fez enquanto o tempo em que estava em repouso, e não tendo livros de seu gosto para passar o tempo, ele deparou com os livros que detém, aos quais narravam a vida dos santos que deram tudo de si para a causa do reino dos céus. A partir disso, viveu para defender o reino e trocou as coisas dessas terras para o alto. Curado, foi à capela do santuário de Nossa Senhora de Montserrat, pendurou a sua espada no altar e deu as costas ao mundo da corte. Santo Inácio foi um grande peregrino e essa terra viveu medicina e grandes batalhas espirituais, mas vivia a santa indiferença. De nossa parte, não queremos mais saúde que enfermidade, a riqueza, a pobreza, honra, desonra, vida longa e vida breve, e assim por diante em tudo mais, desejando, acolhendo-se somente aquilo que mais nos conduz ao fim para quais somos criados. Em Paris, em 1534, no século XVI, junto com Francisco Xavier e outros companheiros, fundaram a Companhia de Jesus. Alguns membros foram enviados para evangelizar o Brasil, e ele preparou e enviou missionários jesuítas ao mundo todo para espalhar o cristianismo. Morreu no dia 31 de julho de 1556, no século XVI, em Roma, na Itália. Foi canonizado em 1622, no século XVII. Padroeiro dos retiros espirituais, a sua iniciante busca interior e as suas revelações fizeram escrever os exercícios espirituais e ser considerado o santo dos discernimentos espirituais. Foi declarado padroeiro de todos os retiros espirituais pelo Papa Pio XI, em 1922, no século XX. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 31 de julho. Em Milão, na Transdacênia, na região da Itália, São Carmelino Bispo faleceu no século II, no ano de 180, martirizado pelo Império Romano. Em Sinala, na Frígia, hoje Sistorsby, na Turquia, os santos Damícrio II e Dionísio, martirizados no século III, no ano de 255 pelo Império Romano. Em Cesareia, em Chernobyl, na Argélia, São Fábio, martirizado no século IV, no ano de 303 pelo Império Romano. Em Roma, junto à Via Latina, São Tertuliano, martirizado no século IV, no ano de 304 pelo Império Romano. Em Ravenna, na Fenícia, na região da Itália, o falecimento de São Germano, bispo de Alcele, faleceu de morte natural no século V, no ano de 448. Em Imola, também na Flamícia, na Itália, o falecimento de São Pedro Crisólogo, bispo de Ravenna, faleceu de morte natural no século V,
no ano de 450. Em Stovik, na Suécia, Santa Helena viúva, que injustamente assassinada, considerada mártire no século XII, no ano de 1160. Em Acapudente, na Toscana, na região da Itália, o falecimento da beato João Calobrini, o rico comerciante de vestiário que se converteu à pobreza e ao cristianismo. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1304. Em Londres, na Inglaterra, o falecimento e o martírio do beato Evandro Rossi, presbítero e mártire no século XVI, no ano de 1581, pelo o rei da Inglaterra. Em Nikazaki, no Japão, o beato Nicolau Fankukana, religioso da Companhia de Jesus, martirizado no século XVII, no ano de 1633, pelo imperador japonês. Embarco numa prisão ancorada no largo de Roosevelt, na França, o beato João Francisco Jarillet de la Mossière de Bruxelas, presbítero e martirizado no século XVIII pela Revolução Francesa, no ano de 1794. Em Calumet, na Cochinchina, hoje no Vietnã, os santos Pedro Duan Ngoc Due e o presbítero Manuel Brugge, mártire no século XIX, no ano de 1859, pelo o imperador do Vietnã. No Vale de Anglirê, na Antioquia, São Justino de Corbine, bispo da Congregação das Missões, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1860, na Etiópia. Em Grolines, na Espanha, o beatos mártires Dionísio Vicente Ramos, presbítero, e Francisco Remo Javite, religioso da Ordem dos Frades Menores Convicentes, faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Valência, também na Espanha, o beato Jaime Busque Canale, religioso da Sociedade Salesiana, faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Labacetes, também na Espanha, os beatos Esperança de Cruz e companheiros, que da Congregação das Irmãs Carmelitas dos Missionários e Mártires, faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Revolução Espanhola. Em Toledo, também na Espanha, os beatos Nazário do Sagrado Coração e o presbítero da Ordem dos Carmelitas Decotados e companheiros, martirizados no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Londres, na Brigada da província de Jans, também na Espanha, os beatos Preudício da Cruz e segundo Santa Teresa, da Ordem de Santíssima Trindade, faleceram martirizados no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Praceres, Germânia, também na Espanha, o beato Vitorino Martino Anjos Oliveira, o religioso da Congregação dos Irmãos da Escola de Cristo, faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Dachau, na cidade de Boveriana, na Alemanha, o beato Miguel Klozovics, presbítero e mártire, em 1942, no século XX, na Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração na Alemanha, pelo exército nazista. Em Klasse, na Polônia, o beato Francisco Servila, mártire, no século XX, no ano de 1944, na Segunda Guerra Mundial, pelo exército nazista da Alemanha. Em Trevena, na Eslovênia, a beata Sidônia, virgem da Congregação das Irmãs da Caridade de Santa Cruz, faleceu martirizada em 1944, na Segunda Guerra Mundial,
pelo exército nazista alemão. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 31 de julho, dia em que a Igreja celebra a vida e a memória de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus.